um projeto de lei está propondo que dependentes químicos em situação de rua e vulneráveis, né, sejam internados mesmo sem consentimento. Será que essa medida resolve o problema ou escancara a falta de estrutura da saúde pública? O Conta Pra Gente de hoje foi às ruas e quem vive essa realidade e propôs uma mudança, vamos saber com a nossa Erlane Grace. Erlane. Conta pra gente! Olá, Acir! Olá, você que nos acompanha no Ei, gente! O Conta Pra Gente de hoje traz um tema que mexe com a saúde pública e com o coração de muita gente: a internação involuntária de dependentes químicos. O primeiro ponto importante é que já existe uma lei sobre drogas que já fala do assunto e que o que a gente está falando não é uma forma involuntária e indiscriminada. A gente está falando de ferramentas para os profissionais de saúde que identificam pessoas que hoje sequer têm a mínima condição de responder por si e que precisam de tratamentos específicos, tenham esse encaminhamento pela rede pública, pelos profissionais de saúde que realmente precisam de atestar, antes de qualquer encaminhamento, a real necessidade para que esses pacientes sejam tratados. A questão ela tem que ser feita por profissionais. O que nós não queremos é ver Belo Horizonte se degradando, locais que estão se estabelecendo como se fossem as Cracolândias lá de São Paulo. A gente não pode deixar essas pessoas que são dependentes de drogas, que estão aí quase que definhando pela cidade, não ter o devido encaminhamento. Acho que poderia sim uma internação resolver, mas tem que ser feito da forma correta, entendeu? O Estado tem que ter uma equipe bem preparada para não haver casos de abuso, né, de autoridade, abuso da pessoa com dependência, porque de fato tem que ter uma atenção a mais, tem que ter um cuidado a mais ali para realmente reabilitar aquela pessoa ao estado sóbrio dela, onde ela não vê mais a necessidade do uso daquela substância, para que ela consiga prosseguir com a sua vida em completa harmonia. Eu acho que assim não funciona. As pessoas têm que querer e muitas das vezes eles não querem. Eu conheço várias pessoas que necessitam de ajuda, a gente até oferece, mas eles rejeitam, não querem. E quando às vezes acontece deles internarem a pessoa sem eles querer, eles não ficam. Simplesmente eles dão um jeito de fugir, né? Eles não ficam, eu acho meio complicado. Eu acho uma boa. Porque tem muitas pessoas aqui que não estão internadas porque não aguenta o processo de cura do vício. Então ela compulsória vai ser obrigada a ficar lá o prazo determinado pelos médicos responsáveis. Concordo plenamente. Acir, a decisão pode ser uma medida emergencial, mas ela não é a única resposta. Por isso nós vamos ouvir todos os lados. Agora é com você. Conta pra gente! O tema é muito polêmico, né? Envolve direitos, saúde, vulnerabilidade. Internar sem consentimento é uma medida extrema, mas será eficiente. Vamos ouvir a opinião da psicóloga Viviane Nascimento, que vai falar conosco agora. Viviane. Falta muito ainda para que o tratamento de saúde mental e o tratamento aos dependentes químicos, que está incluído na política de saúde mental, seja algo ideal, né? Falta profissionais, falta medicamentos, faltam equipamentos suficientes para acolher toda a população que necessita. Então, assim, o olhar da política, né, o olhar do governo sobre essas políticas de saúde mental precisa ser um olhar mais cuidadoso, um olhar que preze pelos direitos de todos os pacientes da saúde mental e, principalmente, um olhar que não estigmatize, um olhar que não seja de preconceito, porque a gente percebe hoje, nós trabalhadores da saúde mental, percebemos um retrocesso lá naquela época dos manicômios. Então, a gente precisa, sim, lutar para que isso não volte a ser uma prática comum. Eu imagino, né, o que diz a nossa Viviane Nascimento, né, você colocar todos os viciados juntos, né, num lugar só, né, e viver ali um problema sério, como se fossem os manicômios de antigamente, né? Ninguém quer isso, né? Agora, que tem que ter um jeito da gente poder pegar esse pessoal na rua e fazer um tratamento deles, seria maravilhoso, né? Se algumas pessoas pudessem se recuperar. Eu fico me lembrando aqui do Nelson Gonçalves, grande cantor Nelson Gonçalves,
que durante muito tempo ficou tomado pelas drogas, né? Ele experimentou cocaína um dia e nunca mais deixou de cheirar cocaína. E isso ele foi perdendo, perdeu uma rede de lojas no Rio de Janeiro, perdeu a família, foi perdendo tudo, né? De repente, ele, para se livrar das drogas, ficou em casa, ele foi preso, né? Foi preso, foi para a delegacia, escândalo, não é verdade? Aí um dia, né, a mulher dele falou com ele: vamos ficar dentro de casa, você vai curar dentro de casa. Ele ficou dentro de casa, batia com a cabeça. Depois de muito tempo, ele conseguiu dormir 20 minutos, né? Ele ficou sem a droga e foi uma vontade dele, né? Ele ficou sem a droga, ficou ali dentro de casa, meses dentro de casa, até ele começar a se recuperar, a não sentir falta da droga. Eu sei que é difícil, né? Mas tem pessoas que têm força de vontade. E foi assim que ele retomou a sua carreira em 1970, cantando maravilhosamente bem.